A Missão Evangélica Operação Redenção, desde o ano de 2009, tem atuado de uma forma muito forte, muito presente na região norte do Brasil, especialmente na região do Acre, a região que é banhada pelo Rio Juruá, um dos rios mais importantes do Brasil. Uma das coisas que a gente tem percebido nessa região é a presença de pessoas que estão envolvidas com o trabalho religioso, que estão envolvidas com o trabalho de evangelização, liderando igrejas, mas ao mesmo tempo, apesar de tanta responsabilidade no trabalho do reino de Deus, são pessoas que estão muito distantes do conhecimento teológico, e isso tem contribuído, tem refletido em um tipo de formação ou de geração de crentes com uma série de deficiências e até mais sujeitos a outras séries de influências de religiões que afastam mais as pessoas de Deus do que aproximam as pessoas de Deus. Pensando nisso, a gente entende que existe hoje mais do que nunca a necessidade de aproximar o conhecimento teológico dessas pessoas, por mais distantes que elas estejam dos grandes centros, por mais distantes que elas estejam do acesso ao conhecimento teológico de todos os outros tipos e todos os outros tipos de conhecimento. Uma coisa que a gente percebe, mesmo vivenciando e convivendo com pessoas das regiões ribeirinhas, pessoas que vivem em comunidades indígenas tão distantes dos grandes centros, é que apesar dessas distâncias e também apesar da ausência de equipamentos tecnológicos que facilitam a comunicação, como uma simples televisão, como para nós hoje aqui nas grandes cidades, um simples aparelho de celular, às vezes até um rádio, essas pessoas, apesar disso, estão tendo um acesso cada vez maior a mais informações. E essas pessoas estão mais exigentes, o que faz com que nós, crentes, que estamos envolvidos com o trabalho de Deus, nos preparemos mais e melhor para atender essas novas demandas de pessoas que estão sedentas por Deus, com mais questionamentos mais aprofundados, e por isso mesmo precisam de nós para que venhamos a dar respostas à altura de suas reais necessidades. Eu acho que passou o momento de a gente ter um tipo de evangelho, discurso evangélico superficial. Não importa se é um ribeirinho, não importa se é um carioca, se é um paulista, não importa o lugar onde a pessoa vive. O mundo de hoje é um mundo mais exigente e que exige, que espera de nós posições, vida e conhecimento teológico de Deus mais aprofundados para atender essas necessidades. Pensando nisso, até a Operação Redenção, que é a instituição missionária com a qual eu trabalho, tem desenvolvido um projeto chamado Teologia Sem Fronteiras, que é exatamente o de levar o conhecimento teológico mínimo necessário para essas pessoas. Outra coisa que é importante perceber é que existe a necessidade dessas pessoas que não são crentes de terem informações mais adequadas às suas ansiedades espirituais. Além de existirem essas pessoas, existe também a necessidade de que os crentes também tenham acesso a essa informação. Não somente para que eles possam passar adiante esse conhecimento, mas também visando o seu próprio crescimento espiritual, crescimento no reino, gerando então uma possibilidade de uma comunidade com mais acesso à informação bíblica mais correta, mais madura e mais próxima, eu entendo, das necessidades do mundo de hoje, do mundo atual. Existe um autor chamado Michael Green, num livro que ele escreveu também chamado A Evangelização da Igreja Primitiva, ele toca num ponto muito importante. Ele diz, olha, existe uma contradição no mundo evangélico, no mundo das pessoas que estudam teologia e das pessoas que pregam a palavra de Deus. Segundo ele, existe uma tendência de que as pessoas que são envolvidas de uma forma mais intelectual com a teologia, que são formadas em teologia, de certa forma desprezam
o trabalho de evangelização, como se o trabalho de evangelização fosse um tipo de atividade não condizente com sua capacidade intelectual teologicamente. Por outro lado, as pessoas que são envolvidas com a evangelização, os chamados evangelistas, meio que desprezam um pouco o aprofundamento do seu conhecimento teológico, entendendo que, estando no campo, Deus vai resolver todas as necessidades e preencher todas as lacunas de conhecimento necessárias para fazer com que o homem sem Deus entenda as coisas necessárias de Deus. Pensando nisso, a gente entende que temos que unir forças para mudar essas concepções, mudar a cabeça do homem evangélico, para que dessa forma o homem que precisa se tornar de Deus, que precisa de Deus, tenha uma mensagem adequada, inteligente, necessária, coerente e madura para atender às suas necessidades, independentemente do seu nível de intelectualidade, independentemente do seu meio social, independentemente de sua formação.